tarde, terceiro ano. A nossa aula de hoje é de geografia. Então, eu queria que vocês abrissem o livro de reforço de geografia. Eu vou fazer as explicações e logo em seguida eu faço uma revisão e explico as questões uma a uma, tá certo? Então, o primeiro conteúdo que nós vamos falar é sobre orientação espacial. O que é isso, orientação espacial? Orientação espacial são as características do espaço terrestre. Para eu poder me orientar no espaço, eu preciso de alguns instrumentos, tá? Então, um dos instrumentos que eu tenho para me orientar é a Rosa dos Ventos, né? Aqui eu fiz um desenho parecido, né, com a Rosa dos Ventos, né? Nela vocês podem ver os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e os pontos colaterais, noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste, tá certo? Então, a Rosa dos Ventos é um dos instrumentos, né, que a gente pode se orientar, né, no espaço aqui em que a gente vive, né? Um outro instrumento de orientação é o Sol. De acordo com a posição em que ele está, né, a gente também pode se orientar, né? E também nós temos o ponto, o lugar onde o Sol nasce, que é chamado de nascente. E o lugar onde o Sol se põe é chamado de poente. Um outro instrumento de orientação espacial é a bússola, né? Eu também fiz um desenho aqui para vocês, ó, da bússola, né? Ela se parece com um relógio, né? Dentro dela tem também o desenho da Rosa dos Ventos, né? Onde a gente pode visualizar aí os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, né? E no meio tem uma agulha. Essa agulha, né, que faz com que as pessoas possam se orientar. É ela que indica a localidade, né, o local onde a pessoa está. Tá? Um outro instrumento de orientação é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma constelação de estrelas. Tá? Quando vocês virem muitas estrelas com o formato de uma cruz, nós temos o Cruzeiro do Sul, tá certo? É por lá também que a gente pode se orientar. E um outro instrumento muito utilizado, que consegue identificar com bastante precisão, é o GPS. GPS significa Sistema Global de Posicionamento, né? As siglas GPS significam Sistema Global de Posicionamento, tá? Esse GPS, né, por meio dele, que a gente capta, né, os sinais que são transmitidos por satélites que estão espalhados em todo o nosso planeta, né? Então, no nosso planeta todinho, nós temos vários satélites, né, que transmitem, né, esses sinais para os GPS, para as internets, né, e tudo mais, tá certo? Então, isso são as explicações, né, sobre o conteúdo. Agora, vocês vão abrir o livro de reforço na página 46 e eu vou explicar a vocês questão por questão, tá certo? E logo em seguida, vocês vão responder essas questões. Então, vamos lá. Página 46, livro de reforço. Já abriram? Então, vamos começar. Primeira questão. Na primeira questão, você vai escrever o nome desses dois objetos aqui, ó. Como é o nome desse daqui? Você escreve aí embaixo. Como é o nome disso aqui? Que parece uma cruz e um X, né? Então, você vai escrever o nome deles aí embaixo dos quadradinhos em cada uma, tá certo? Na segunda questão, você vai escrever, de acordo com a inicial, os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste, né? Então, qual é o ponto cardeal que começa com a letra N? Aí você escreve com a letra S, com a letra O, com a letra L.
Você vai escrever os pontos cardeais de acordo com a inicial, com a primeira letra. E embaixo você vai escrever os pontos colaterais, também de acordo com as duas primeiras letras. Então, os pontos colaterais são noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste, tá certo? Na terceira questão, vou ter um menino, né, se orientando através do sol. Tá aqui o sol, então ele quer saber, na frente dele, que ponto cardeal é? É norte? É sul? É leste? É oeste? Tá? Então, você vai escrever os pontos cardeais aqui para que o menino possa se orientar. Na quarta questão, na letra A, está perguntando qual é o nome do lugar onde o sol se põe. Como é chamado o nome do lugar onde o sol se põe? Na B, como é o nome do lugar onde o sol nasce? Eu disse para vocês agora há pouco nas explicações, tá certo? Lugar onde o sol nasce, nascente. Lugar onde o sol se põe, poente, né? E nas letras C, você vai dizer por que a constelação do Cruzeiro do Sul recebe esse nome, né? Lembra que eu disse como é que é a constelação do Sul, Cruzeiro do Sul? São várias estrelas no formato de uma cruz. Por que que ele recebe esse nome? Lá no livro de vocês de geografia, vocês vão estar tirando as dúvidas, né? Pesquisando, né? Que está lá no livro de geografia de vocês. Vocês façam do jeito que vocês fazem na sala, né? Vocês pegam o livro de geografia também para estar fazendo as pesquisas, né? Para ajudar melhor ainda vocês a responder essas tarefas, tá? Na quinta questão está perguntando qual é o significado da sigla GPS, tá? No livro de geografia também tem o significado dessas siglas, tá? O que é que significa G, o P e o S, né? Na página 47, são as características do espaço terrestre. Então, a primeira questão na letra A diz assim: como o planeta também é conhecido? O nosso planeta Terra, ele também é conhecido como quê? Planeta o quê? É planeta azul? É planeta água? É planeta verde? Né? Então, você vai dizer como é que ele é conhecido, né? Como eu disse a vocês, o nosso planeta ele é composto a maior parte por água, né? Então, daí você já sabe mais ou menos colocar essa resposta. Na letra B, nós temos quantos e quais são os continentes que formam a Terra. Então, nós temos 6 continentes. Nós temos a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, a Antártida e a América. Então, são 6 continentes. No livro de vocês também está lá, no livro de geografia, tá? Na letra C, está perguntando, onde é que a gente pode encontrar água doce? Né? Onde é que eu encontro água doce? Na outra, onde é que eu encontro água salgada? Então, você vai escrever aqui onde é que você pode encontrar água doce e onde é que você pode encontrar a água salgada, tá bom? Na segunda questão, você vai colocar V se a alternativa estiver verdadeira e F se a alternativa estiver falsa. Na primeira diz assim: os polos são locais nos quais o planeta Terra é levemente achatado. Se tiver verdadeiro, você coloca V. Se for falsa, você coloca F. A segunda alternativa: o mar é um dos locais nos quais podemos encontrar água na Terra. É só no mar que a gente encontra água na Terra, né? Então, se tiver verdadeiro, você coloca V. Se tiver falsa, você coloca F. O planisfério também é chamado de globo terrestre? V ou F? A última diz: a água recebe cerca de 71% do planeta Terra. Tá verdadeiro ou é falso? Tá? Na terceira questão, você vai diferenciar globo terrestre de mapa mundi ou planisfério. Então, você vai ver lá no livro de geografia de vocês o que é um planisfério e o que é um mapa mundi, né? Ou o globo terrestre. Então, você vai dizer qual a diferença que há entre eles dois, tá? E você vai escrever aqui. Na quarta questão, em que continente o Brasil está localizado? São 6 continentes.
qual é o que o Brasil está localizado. Aí você vai lá para o seu livro de geografia, vê o mapa que tem lá dos continentes e vê onde é que o Brasil está localizado, em que continente. Aí você escreve aqui na quarta questão da página 47. E na última questão você vai colar uma imagem que represente o planeta Terra, tá certo? Você vai pesquisar e vai colar aqui nesse quadrinho uma imagem que represente o planeta Terra, tá bom? Não esqueçam, alguma dúvida, vou estar aguardando a ligação de vocês para vocês tirarem essas dúvidas, tá certo? Então, boa tarefa, né? E se cuidem, tá bom? Tchau!